Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, antes de iniciar a nossa reflexão penitencial, eu gostaria de fazer algumas apreciações. Primeiramente, essa nossa confissão é para adultos ou jovens. O que nós vamos dizer, nossa reflexão penitencial, não tem a ver com a vida das crianças. As crianças não pecam, elas cometem falhas e elas aprendem o que é o bem para evitar o pecado. Por isso essa reflexão se torna muito pesada para as crianças. Se houver um jeito de você lidar com isso, melhor para nós. Essa reflexão também exige da sua parte uma interiorização profunda, porque é um exame de consciência. Então você deve estar tranquila, em paz, no lugar em que você possa também ter toda a calma. Assim nós vamos iniciar invocando o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus quem vai nos guiar ao longo dessa meditação. Cantemos um hino que invoca o Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao meu Deus fiel, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao meu Deus fiel, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Minhas irmãs, meus irmãos, uma das verdades mais comprovadas sobre nossa vida é que a vida humana pode ser comparada com uma longa viagem. Nós somos viajantes, somos eternos peregrinos, desde o dia do nosso nascimento, e assim o seremos até o nosso último dia de vida. Não é por acaso que a morte é chamada também de descanso eterno. Quer dizer, o término de uma longa e cansativa viagem. Isso que está na Bíblia também está na consciência dos poetas, dos cantadores. Minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz, canta Gonzaguinha. Uma outra verdade bem próxima dessa é que todo mundo visa alcançar o mesmo objetivo. Os nossos recursos podem ser diferentes, nossas companhias podem ser diferentes, nossos meios de transportes podem ser diferentes, nossa data da partida pode ser diferente, nossas paradas também, mas aos poucos a gente acaba reconhecendo que todos querem chegar no mesmo lugar, no lugar da sua felicidade, no lugar da paz. Nesse tempo do Natal, nós temos certeza do nome do lugar onde nós queremos chegar. Belém, onde está Jesus, onde está nessa paz, a nossa paz. Estamos dando votos de paz. Parece até que nessas semanas o mundo inteiro respira, ou quer respirar, tenta respirar uma atmosfera de paz. Esse sonho da paz não se realiza na prática, mas ele se intensifica nessa época, em anseios, em apelos, em chamados, em votos. Há uma acusação que pesa na consciência coletiva e individual. Como é que nós, que caminhamos todos juntos, visando o mesmo objetivo, como é que nós nos conflitamos nessa caminhada? Como é que nos dividimos, nos separamos, até em ódio, em violência, em preconceitos, em falsidades e assim por diante? É que nós somos, de fato, pecadores. Também não adianta querer passar uns na frente dos outros. Não adianta querer mudar o ritmo da caminhada para ir na frente. Ninguém muda o ritmo do tempo. O cronômetro das horas não recua 1 minuto, não avança 1 segundo. E se ri de nossa pressa, se ri da nossa impaciência. Se alguém tentar mexer na máquina do tempo, o que é que vai acontecer? O relógio se quebra. Não esse relógio que nós usamos em nosso pulso, mas o relógio do nosso biorritmo, o andamento que marca nossos passos e que decide a nossa calma. Quanta gente sem calma nessa época de fim de ano, quanta gente tensa, desarticulada, estressada, com os nervos à flor da pele. Conta-se que um certo aventureiro inglês decidiu entrar pela floresta da Zâmbia, na África Negra, e fazer uma excursão. Contratou um grupo de nativos experientes para acompanhá-los em sua aventura. E caminharam
quilômetros e quilômetros, exaustivamente, apressadamente. Depois de alguns dias de caminhada, os nativos sentaram-se no chão e se recusaram a continuar andando. E por mais que o inglês os ameaçasse, eles se recusaram a levantar-se. Ele prometeu redobrar de preço o pagamento e eles não se levantaram. Até que ele pediu uma razão por quê. E os nativos disseram: nós caminhamos com tanta pressa que as nossas almas se separaram dos nossos corpos. Nossas almas ficaram atrás, nossos corpos estão muito na frente. Agora nós precisamos esperar para que nossas almas encontrem outra vez nossos corpos e nós possamos caminhar bem, em harmonia. Isso pode ter acontecido conosco ao longo deste ano. Caminhamos de tal maneira, num compasso apressado e não natural, que nossos corpos e nossas almas se dissociaram. Perdemos a harmonia. Numa orquestra, quando se perde a harmonia, se estraga a melodia. Nós estragamos muitas vezes a melodia de nossa vida. E com isso, nós corremos o risco de ter que parar a orquestra. Quer dizer, nós corremos o terrível risco de perder o gosto de viver. A pior coisa do mundo é essa: perder o gosto de viver. A pior forma de depressão é perder o gosto de viver. Por isso, vez por outra, nós precisamos parar, retomar o rumo certo para alcançar de novo a segurança e a paz. Outra verdade que faz parte daqueles que assumem o papel de peregrinos na vida. Outra verdade é que não existe caminho pré-estabelecido para todos. Cada um faz o seu caminho. Antes de nós, outros caminharam, abriram seus rumos, alcançaram seus objetivos, às vezes até foram vitoriosos. Nós podemos conhecer, admirar seus mapas, suas façanhas, mas tem um caminho que ninguém pode fazer em nosso lugar. Ninguém pode nos substituir. É o nosso caminho. Só nós podemos abrir o próprio caminho. Aprendemos também que antes de nós, alguns caminharam exemplarmente. Foram modelos de caminho e de caminhada. Quem foram esses? Foram aqueles heróis, heroínas, santos e santas que conseguiram unir dois pontos distintos e às vezes distantes: o que nós somos e o que nós devíamos ser, o que nós aprendemos e o que nós praticamos, o sonho e a realidade. Jesus é o modelo máximo dessa unidade absoluta, o exemplar primeiro do peregrino nesse mundo. Ele conseguiu a perfeita unidade entre a vontade do Pai e a sua vida pessoal. Por isso ele pôde dizer de si mesmo: eu sou o caminho. Quem segue por mim não vai conhecer as trevas. Por isso, estou convidando vocês para, nesse momento, fazermos uma caminhada mística de nossa consciência, avaliar a nossa jornada neste ano. O que fizemos, o que deixamos de fazer. Convido vocês a gente vestir os trajes do peregrino, encher nossa alma desses sentimentos das pessoas que caminham em comum, visando chegar a um lugar onde esteja a nossa paz. Não temos dúvida que esse lugar é Belém, onde está Jesus. E como nós só temos praticamente um dia para chegar lá, vamos fazer uma coisa importantíssima
para quem está já chegando ao fim. Vamos nos reconciliar. Vamos celebrar o perdão. Vamos perdoar uns aos outros, pedir o perdão de Deus para chegarmos em harmonia e podermos escutar o que o menino Jesus está nos dizendo. Vou pedir a vocês todos, adultos e jovens, que agora comecem comigo a fazer um profundo exame de consciência de todo esse ano de 2020, que se concentrem, que se debrucem sobre si mesmo, sobre seu coração, sua mente, sua consciência, e façamos juntos esse exame de consciência. Para ajudar, vamos antes invocar o Espírito de Jesus, pedindo que Ele nos renove, cantando Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Minhas irmãs, meus irmãos, para nos ajudar nessa avaliação do nosso ano, nós vamos nos servir misticamente do presépio do menino Jesus, de Nossa Senhora de São José. Vamos contemplar essas figuras que caminharam juntos até Belém. E vamos compará-los com a nossa própria caminhada. Ao longo do ano, nós caminhamos juntos. Caminhar juntos exige de todos nós ajustar-nos às necessidades, ao temperamento, aos pensamentos e aos sentimentos uns dos outros. Nós somos capazes de agir assim? Aí entra o pecado do individualismo, o pecado do egoísmo, um dos pecados que está na base de todos os outros. O egoísmo, o individualismo que está no código genético do sistema político, social e econômico em que nós vivemos. Cada um por si. Eu em primeiro lugar. Meus objetivos, meus planos. Esse egoísmo divide, separa, desune. Perguntemos em nossa consciência se nós somos egoístas ou somos generosos. Vivemos em função só de nós mesmos ou a serviço da comunidade e das pessoas queridas? Aqueles que encetam uma longa caminhada precisam definir as suas prioridades. O que é que vem em primeiro lugar?
perguntemos às nossas consciências quais foram nossas prioridades ao longo deste ano. O que é que veio em primeiro lugar? Quais os valores que nós priorizamos? Construção de uma fraternidade de amor na família, aprofundamento dos nossos princípios, dos nossos ideais, ou simplesmente cuidado das coisas materiais, satisfação de nossas ambições, ganhar dinheiro, promover-se, ser bem visto na sociedade, passar na frente dos outros, crescer a qualquer preço. Quais foram nossas prioridades? Quando caminhamos juntos, sempre aparecem aqueles que querem passar à frente dos outros. E nós? Para isso, há certos pecados que acompanham aqueles que querem ser melhores do que os outros. O orgulho. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos são irmãos. O orgulho é o pecado dos bobos. Porque quanto mais se reveste de orgulho, tanto mais ridículo ficam aqueles que são orgulhosos. A prepotência, querer dominar o outro. Quem manda aqui sou eu. Usar da força do cargo, da força da voz, da força física, qualquer tipo de força, da força psicológica para dominar o outro. A verdadeira força, o verdadeiro poder se esconde nas pessoas humildes e se disfarçam nas pessoas orgulhosas e prepotentes. O orgulho não é poder, é fraqueza, é compensação, é insegurança. Vencemos o orgulho. Muitas vezes nós somos tentados a desistir por causa das dificuldades. Pesa, cansa, dói caminhar. Como é que nós encaramos as dificuldades, as tribulações, as adversidades, as resistências, os sofrimentos ao longo deste ano? Sabemos por experiência que as adversidades podem se tornar também escola de vida. Quando ela ou elas fazem aliança com a sabedoria, a paciência, a humildade. Tivemos paciência
fomos sábios diante das tribulações, aprendemos as lições que os sofrimentos também trazem. Ou nos deixamos deprimir, desanimar, ou jogamos em cima dos outros nosso nervosismo, nossa inquietação. Os que caminham juntos, vez por outra, magoam, ferem, e são magoados, e são feridos. Daí a necessidade de praticar uma virtude fundamental da convivência humana, o perdão. O Natal é a festa do perdão de Deus. Além de mandar o seu filho trouxe um presente, a misericórdia do Pai. Ele veio nos dizer que Deus nos ama não porque somos bons, e sim porque somos seus filhos. E nós, especialmente na convivência com as pessoas mais próximas, família, comunidade religiosa, nós praticamos a virtude do perdão. Perdoar não é tirar a culpa, é dizer ao outro, você é culpado, mas mesmo assim, você tem a chance de continuar amado por mim. Aprendemos por experiência de vida que uma longa caminhada não é sempre confortável, não é sempre agradável. Uma das maiores ilusões do mundo atual é querer identificar a vida com o prazer da vida. Não, viver não é sempre ter prazer. Viver muitas vezes exige sacrifício e renúncia. Sobretudo, a convivência humana. Nós somos capazes da renúncia, do sacrifício, de caminhar juntos, renunciando não para perder, mas para que todos possam caminhar no mesmo passo. Sacrificar-se. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Dar a vida pouco a pouco é saber também sacrificar-se pelo outro. Quem é mãe que não se sacrifica? Quem é pai que não se sacrifique, que não renuncie? Quem é verdadeiro amigo que não se dispõe a sacrificar-se? Ou fugimos de todo sacrifício? À medida em que nós caminhamos, nós vamos descobrindo as diferenças. E vamos também descobrindo as antipatias, as inimizades. Às vezes nem sabemos por quê.
mas algumas pessoas não gostam da gente. Nem a gente gosta delas. E não há razão. Alguma coisa que não entendemos. Antipatias, malquerenças e assim por diante. Como é que estamos lidando com isso? Com os nossos adversários. Nem sempre os nossos inimigos, mas as pessoas que não toleramos. A maledicência, esse vício de falar mal do outro, de diminuir o nome do outro, de propagar os defeitos e pecados dos outros. A maledicência. As agressões, não necessariamente agressões físicas, mas agressões morais. Humilhar o outro. Diminuir o outro diante das pessoas. Desprezar. Menosprezar. O pressuposto básico, fundamental da convivência humana, do caminhar juntos, é a pureza da intenção. São Paulo escreve: tudo aquilo que não procede da sinceridade é pecado. Em nossas relações com as pessoas, fomos sempre sinceros, autênticos, nós mesmos, coerentes entre o que sentimos e o que dissemos, verdadeiros, ou usamos as armas tão em voga, tão comuns no dia de hoje, em todos os segmentos, de maneira especial nas cúpulas políticas, econômicas, onde dizer a verdade, mentir, falsear, negar, tornou-se uma arma. E na nossa vida, das relações pessoais, como é que estamos lidando com a verdade? Com a sinceridade? Quando não há respeito pelas diferenças, os grupos se dividem e o ódio começa a ser semeado, porque nascem os preconceitos. Preconceito de todo tipo. Este ano, nós assistimos a cenas dolorosas do preconceito humano, especialmente de raça, particularmente contra negros e indígenas. Isso nos deixou indignados, mas em nossa vida pessoal, ainda que em menor grau, nós não somos também preconceituosos. Preconceito de raça, de classe social, de beleza física, de dinheiro. Por causa dos preconceitos, nós podemos afirmar que a sociedade brasileira esse ano não conseguiu caminhar em um bloco só, unidos. Pelo contrário, nosso país está dividido
E essa divisão é nutrida também pelo ódio e pelo preconceito. Quando a caminhada vai se tornando muito dolorosa, muito difícil, muito árdua, há a tentação de deixar para trás os mais fracos, os pobres, os doentes, os solitários, os marginalizados, os menos dotados. E nós? Nesse momento da nossa história, todos reconhecem que a pobreza está aumentando e aumentando o número dos que entram outra vez no bloco dos mais pobres. E com a pobreza, a doença, a solidão, a marginalidade. Enquanto uns se rejubilam com isso, porque quanto mais o pobre for pobre, e quanto mais o pobre desaprenda a pensar, mais se torna servil, escravo, pela necessidade de sobreviver, de mendigar o pão, para não morrer à míngua. Como é que nós estamos convivendo com essa situação? Como é que nós estamos tratando os mais pobres, os mais fracos? Sempre surgem ao longo do caminho aqueles que atrasam a marcha, porque não levam nada a sério, porque se desviam do objetivo essencial. Só gosta do que é superficial, medíocre, vulgar. A mediocridade, a superficialidade, a vulgaridade atrapalham a marcha de todos. Nós temos feito esforço para aprofundar conhecimento, vida, reflexão, religião, filosofia de vida, seja o que for, mas não cair nessa onda de vulgaridade e superficialidade a que somos convidados cada dia pelos meios de comunicação social. À medida em que caminhar se torna mais espinhoso, nós aprendemos que é preciso de vez em quando ceder para ir adiante. Não ceder para perder, ceder para poder caminhar juntos. A abertura do coração, o diálogo. Fomos abertos ao diálogo ou nos fechamos em nossas ideias e posições? Especialmente com as pessoas com quem convivemos.
Imaginemos nesse momento que nós chegamos ao presépio. E aí contemplamos suas figuras. Nossa Senhora, São José, os pastores, o anjo, os animais, as plantas, os reis magos. Essa paisagem é o universo inteiro. Jesus veio nascer no centro do universo. É o mundo. Nós estamos aí. Vamos contemplar algumas dessas imagens, dessas figuras, e fazer também uma avaliação da consciência. Veja Nossa Senhora. O Evangelho diz que ela estava só, meditando em oração, quando o anjo Gabriel veio lhe dizer: Salve, tu encontraste graça diante de Deus. Para escutar o que Deus tem a dizer, através da vida, através dos acontecimentos, ou até das inspirações, nós precisamos saber também nos encontrar com silêncio, com a oração, com a calma interior. Tivemos tempo para isso? Ou vivemos agitados, inquietos, nervosos? Tempo para a leitura espiritual também, sobretudo. Tempo para a meditação. Tempo para a contemplação da natureza. Tempo para conviver com as crianças. É através das pequenas coisas, vividas em profundidade, que Deus se revela muitas vezes. E nós seguimos o compasso, o andamento de um mundo agitadíssimo, em busca de objetivos que não levam ao absoluto, ao que nós buscamos, a paz. Olhemos a figura de São José, o trabalhador. A Bíblia chama São José de o homem fiel, justo. A fidelidade é outra virtude básica. Você tem sido fiel aos seus propósitos, aos seus trabalhos, aos seus compromissos familiares, às suas amizades, ao seu amor, a si mesmo, aos seus princípios, aos seus valores? Ou você não leva nada disso em conta? A fidelidade. Olhemos a figura dos bichinhos, da vaca, do jumento, dos cordeiros, e pensemos nesse novo pecado que o Papa Francisco apontou, que é o crime contra a Mãe Terra, que é um crime contra nós mesmos. O abuso dos bens da natureza. O atentado às leis da natureza. A Mãe Terra tem leite para todos os seus filhos, mas não leite para ser jogado fora, desperdiçado. Tudo tem o seu limite. Como é que nós estamos usando as coisas boas que nos dão prazer, que alegram o ambiente? Comida, bebida e outros prazeres mais.
roupas. Como é que estamos usando? A serviço de quê? Da nossa exibição, da nossa vaidade. Como é que um não pode sequer comprar uma roupa nova, pobre, nesse Natal, e outro comprou uma roupa por mais de 20 mil reais e assim por diante? A nossa moderação, que não nos priva do prazer, pelo contrário, intensifica em nós um prazer que não é passageiro, especialmente o prazer da partilha. Partilhar o que temos e somos. É o pecado contra a ecologia, contra a harmonia universal. Contemplemos também o menino Jesus. Ele veio nos falar de Deus, mas ele começa falando em silêncio. E nós ainda não aprendemos a escutar o silêncio, a voz do silêncio. Quantas vezes Deus fala pelo silêncio? Quantas vezes nós mesmos falamos pelo silêncio? A vida, o mundo nos fala também pelo silêncio, mas nós temos medo do silêncio porque ele vai fundo em nossa consciência. Vamos meditar finalmente nossa relação com Deus. Aí o menino Jesus vem nos falar disso. Deus amou tanto o mundo que ele mandou o seu Filho unigênito. Que papel Deus está tendo em minha vida? Eu sei que ele ocupa o primeiro lugar, mas na prática ou só na teoria? Nas minhas decisões ou só nos meus pensamentos? No que eu faço ou só nas minhas devoções? Quando eu digo glória a Deus, aleluia, isso não é ainda glorificar a Deus. Isso só é glorificar a Deus se esse canto expressa a minha vida. É a minha vida que é a glória de Deus. É a vida de um filho que glorifica o Pai. Temos tido tempo para a vida espiritual. Temos praticado nossa fé com sinceridade, com aprofundamento, com atenção, ou simplesmente para cumprir obrigações, para guardar as tradições, ou por medo de Deus. Tenho tido tempo para a oração, tempo mais do que apenas aqueles rápidos instantes. Tenho levado a sério a minha vida sacramental, a Eucaristia, a confissão dos meus pecados. Quanto nós perdemos e nem percebemos por não levarmos a sério o imenso tesouro que está depositado em nosso espírito e nós não o cultivamos. Pense também em alguns momentos de silêncio em outros pecados que você tenha cometido ao longo desse ano. Especialmente alguma coisa que esteja pesando muito, impedindo você de viver em paz, de caminhar juntos com os outros, na família, sobretudo. O que pesa em você como uma pedra, como um coágulo no coração, e você não está conseguindo se livrar. Coloque isso aos pés do menino Jesus. A criança perdoa com facilidade.
Ninguém tem medo de uma criança, ninguém pode ter medo de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, convido vocês agora a ficarmos um momento de pé, se você aí estiver sentado. Ficar de pé é uma expressão mínima do seu sacrifício, frente ao Pai que vai nos perdoar. E de pé, nós vamos pedir o perdão. Vamos pedir o perdão com o Salmo 50. Um salmo do rei Davi, depois de tomar consciência do enorme pecado que ele tinha cometido. Foi de dentro do seu pecado e sua consciência pelo pecado que ele escreveu esse salmo. E de cada vez nós respondemos pedindo perdão. O refrão. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tem piedade de mim, ó Deus, por tua bondade imensa. Por tua grande compaixão, apaga meus pecados. Lava-me por completo da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço meus delitos. Tenho sempre presente os meus pecados. Foi contra ti, Senhor, só contra ti que eu pequei. Pratiquei o que é mal diante dos teus olhos. Serás considerado justo na tua sentença, incontestável no teu julgamento. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Purifica-me com o hisope e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me sentir o gozo e a alegria e exultem de novo os ossos que esmagastes. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Desvia tua face de meus pecados, apaga as minhas faltas. Ó Deus, cria em mim um coração puro, suscita em meu peito um espírito resoluto. Não me rejeites da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui.
dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Concede-me, Senhor, o prazer de tua salvação, um espírito generoso que me ampare. Ensinarei aos ímpios teus caminhos, e para ti se voltarão os pecadores. Livra-me da pena de sangue, ó Deus, ó meu Deus Salvador, e minha alma e minha língua aclamarão tua justiça. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca proclamará o teu louvor. Não queres que eu te ofereça um sacrifício, nem aceitarias um holocausto. Em vez de sacrifícios, ó Deus, tu queres um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. É isso, Senhor, que tu não rejeitas. Em tua benevolência favorece a Sião, reconstrói os muros de Jerusalém. Então aceitarás os sacrifícios prescritos, holocaustos e oferendas completas, como também novilhos imolados sobre o teu altar, aceitarás a nossa piedade. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Confessemos humildemente nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, vocês que acompanharam toda essa reflexão penitencial, esse seria o momento da absolvição. Eu não vou dar a absolvição sacramental agora, porque a igreja não permite que a gente absolva através das redes sociais. Já expliquei uma vez a razão disso. Por enquanto, aceite. Mas aceite também, por isso eu não estou dando a absolvição, mas aceite também que a misericórdia de Deus não depende de nossas normas. Não depende de nada. Deus é soberano na sua misericórdia. E que naturalmente num ano como esse que nós tivemos, da pandemia, Deus também age na sua misericórdia a partir das nossas necessidades, dos nossos sentimentos. Sabem por que nós estamos aí e não estamos nessa igreja para receber a absolvição. Então, na próxima missa de Natal ou outra, na missa, no começo, há um ato de absolvição e uma confissão de pecados. Aí aceite, não como absolvição dessa confissão, mas aceite que naquele momento, naquela absolvição, Deus está perdoando você. Confie no perdão de Deus, porque você está sendo sincero com Ele. Nesse momento, então, nós escutamos uma música final e depois damos a bênção e a boa noite. Senhor,
eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que aí também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Que o Senhor nos acolha e nos abençoe. Que Ele volte para nós sua face e se compadeça de nós. Que Ele volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite. Vamos em paz. Deus nos acompanhe. Amém. Gostaria de lembrar que nós vamos celebrar no dia 25, não 24, no dia 25, às 5 horas da tarde, uma missa de Natal online. Você pode assistir. Vamos em paz. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.